da BR-101, para que elas deixem de ser estradas da morte. Não há um agricultor no Centro-Oeste que não queira linhas de transmissão, porque existem muitas obras hidrelétricas importantes paradas, mas há uma grande diferença. Uma coisa é fazer as obras que o povo está pedindo ao custo real, e outra coisa, completamente diferente, são obras superfaturadas e desnecessárias para atender aos interesses desse ou daquele grupo. Meu compromisso com vocês é fazer um governo que combine desenvolvimento e justiça social. Combine as grandes obras com o interesse do mais humilde cidadão desse imenso Brasil. É para ele que eu quero governar. Para dar voz a essa gente que com seu trabalho silencioso constrói o país e dele não ganha nada. Chegou a vez deste brasileiro. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Começa agora o programa do Amin. Japão, praticamente a mesma população do Brasil. Número de analfabetos, 0. Por isso, um país do primeiro mundo. Brasil, praticamente a mesma população do Japão. Número de analfabetos, 30 milhões. Por isso, um país do terceiro mundo. O Brasil é um dos países com o maior número de analfabetos do mundo. Na América Latina, infelizmente, é o campeão. Índice de analfabetismo na América Latina. Uruguai, 4%. Argentina, 4%. Chile, 6%. Paraguai, 9%. Brasil, 20%. O Brasil só vai resolver todos os seus problemas. Só será realmente um país de primeiro mundo quando todas as suas crianças estiverem na escola. O Brasil tem hoje mais de 4 milhões de crianças na idade de 7 a 14 anos fora das escolas. E o que é pior, muitas que conseguem vaga quase sempre não terminam o primeiro grau. A educação é a única riqueza, o único bem que ninguém tira de você. Você pode até de um dia para o outro perder tudo que tem. Mas se você passou por uma escola, aprendeu a ler e a escrever, se tem uma boa educação, você vai lá, enfrenta a vida e pode conquistar tudo de novo. Quando foi governador, Esperidião Amin mais que dobrou o número de salas de aula para crianças de 4 a 6 anos. Aumentou em 20% a quantidade de alunos que não abandonaram a escola e completaram o primeiro grau. No nosso estado, nós demos passos importantes para reduzir o analfabetismo. Hoje, nós temos dos menores números de analfabetos do Brasil. Nós tivemos a coragem e a determinação de executar um plano estadual de educação. Plano Estadual de Educação, Governo Amin. Acesso à escola. Amin assinou convênios com associações de pais e mestres, com as prefeituras e com a comunidade, para construção, ampliação e reforma de escolas. Resultado, 1.204 novas classes para pré-escola, 2.860 escolas reformadas, 1.568 novas escolas, 4.239 conjuntos de salas de aula, 760 quadras esportivas, 20.334 vagas adquiridas de escolas particulares. No meu governo, em Santa Catarina, nós fizemos um grande esforço para que nenhuma criança ficasse fora da escola. Nenhuma criança deixasse de estudar por falta de vaga nas escolas públicas. Frequência à escola. Para garantir a frequência da criança na escola, o governo Amin forneceu mais de 400 milhões de refeições. Instalou 1.759 cozinhas nas escolas. Distribuiu 7.600.000 litros de leite para alunos do primeiro grau.
Distribuiu 160 mil sacolões escolares contendo uniforme e material escolar e 4.600.000 cadernos. Deu transporte escolar nos municípios que precisavam. Prestou assistência médica e dentária a 623 mil alunos. Concedeu 54.300 bolsas de estudo para o primeiro grau e 29 mil bolsas de trabalho para alunos do segundo grau. O presidente que garantir escola para o povo brasileiro não resolve só os problemas de hoje. Resolve, sim, a vida do nosso povo para sempre. Se eu puder resolver definitivamente o problema da educação, acabando de vez com a causa do analfabetismo, com toda certeza eu terei cumprido a minha missão como presidente da República. No próximo programa, Plano Nacional de Educação de Esperidião Amin. A trajetória da Lua em torno da Terra é determinada por uma lei física. Nenhum de nós pode alterá-la. O Sol nasce no levante e, ao entardecer, desaparece no poente. Nenhum de nós pode modificar esse fenômeno. Cedo ou tarde, a morte se abaterá sobre cada um de nós. Nenhum de nós pode evitá-la. Mas a história de um povo não é predeterminada, como a trajetória dos corpos siderais e a inexorabilidade do ciclo vital. A história de nossa pátria pode e deve ser feita por todos nós. Basta para isto que não mais nos deixemos dirigir por esta meia dúzia de pascácios que fizeram nossa terra mergulhar no abismo em que nos encontramos. Chegou a hora de segurarmos na mão a tocha olímpica de uma grande corrida que faremos todos nós juntos, tendo como única meta a salvação da nossa pátria. Meu nome é Enéas. Quércia, presidente. Eu conheço um pouquinho de música, um pouquinho de violão, um pouquinho de violino, mas isso é uma exceção num país como o nosso, onde a maioria não tem chance para fazer isso. Você mesmo aí na sua casa pode ter um filho ou um irmão ou alguém da família que gostaria de estudar algo em termos de arte, que tem talento, tem vocação, ou para o cinema, para o teatro, para a música, para a dança, para a literatura, e não tem chance, não tem oportunidade. Eu me lembro quando governei o estado de São Paulo, eu verifiquei que as casas de cultura do governo estadual eram frequentadas mais pelas pessoas mais ricas, pelas pessoas mais de elite, e que o povo tinha até vergonha de entrar naquelas casas de cultura. Eu chamei o secretário de Cultura e dei ordens para que nós fizéssemos aquilo que nós chamamos depois oficinas culturais, nos bairros pobres da cidade de São Paulo, da capital, e também das cidades do interior. Fizemos durante o meu governo 12 oficinas culturais. Nessas oficinas passaram 1.200.000 pessoas, homens, mulheres, trabalhadores que trabalhavam durante o dia e frequentavam as oficinas à noite, crianças e idosos, muita gente, e que foram buscar ali condições para se promover. Foi uma experiência extraordinária. Pelas oficinas culturais criadas por Quércia, passa gente simples que pela primeira vez na vida encontra uma oportunidade de desenvolver o seu talento. Nas cordas do violão, o menino descobre o prazer da música. Nos passos ensaiados, o grupo percebe que o corpo tem muitas histórias para contar. Nas páginas dos livros, o convite ao conhecimento. No palco, a magia de representar. Música, dança, literatura, teatro. Aulas para crianças, adolescentes e para gente que tem certeza de que para aprender não existe idade. As oficinas também oferecem aulas de pintura e desenho, escultura, produção de vídeo e fotografia. Durante o governo Quércia, as 12 oficinas culturais atenderam de graça a 1.200.000 pessoas. Para Quércia, cultura é um direito e um patrimônio de todos.
Vocês não imaginam quantos talentos foram revelados nessas oficinas culturais. E ainda hoje em dia são revelados. Gente pobre, gente simples, gente humilde, que se não fossem as oficinas, jamais iam ter condições de revelar as suas vocações. Essas oficinas que eu fiz em São Paulo, vou fazer em todo o Brasil. O nosso plano de governo prevê que nós teremos cerca de 90 regiões de desenvolvimento espalhadas em todo o país. Cada região de desenvolvimento vai contar com diversas oficinas culturais que vão, evidentemente, levar em conta as tendências culturais de cada região e as tendências gerais do país. Obra importante para a nação brasileira, fundamentalmente para as pessoas mais simples, mais humildes. Ainda nesta área de cultura, eu quero falar com vocês sobre uma obra importantíssima que eu fiz em São Paulo. Eu sonhei com esta obra antes de ser governador, inclusive com o seu nome, Memorial da América Latina. Um depoimento de São Paulo em favor da unidade dos países da América Latina. Eu fiz essa obra, projetei a obra, chamei o Oscar Niemeyer e hoje ela é um dos maiores centros culturais do mundo. O Memorial da América Latina foi totalmente planejado e construído no governo Quércia. Todas as atividades que acontecem no memorial são inteiramente gratuitas e atendem ao povo mais simples. Na biblioteca, 50 mil livros trazem a história, a cultura, a ciência da América Latina. Neste auditório, para 4 mil pessoas, já passaram os maiores nomes da música, do teatro e da dança. A Praça Cívica é um espaço reservado a grandes eventos ao ar livre. No pavilhão da criatividade está o Museu Memória dos Povos Latino-Americanos. No meio desta construção grandiosa, o que se vê é pura festa popular. Quércia construiu o memorial ao lado de um terminal de ônibus e metrô, facilitando o acesso de quem mora na periferia. Nas tardes de domingo, gente de todas as idades faz do memorial um ponto de encontro. O memorial é prova de que Quércia sempre acreditou que ao estreitarmos nossas relações com outros povos, estamos nos tornando mais fortes. O Memorial da América Latina, que nós fizemos em São Paulo, tornou-se uma obra importante para todo o Brasil e para toda a América Latina. É o nosso depoimento, o depoimento do nosso governo, no sentido de que é fundamental a aliança com todos os países latino-americanos. Na Europa, onde os países são mais poderosos, são ricos, eles estão ultimando agora a sua unidade, através da Comunidade Econômica Europeia. Se eles são ricos e poderosos, estão se unindo, imaginem nós, aqui na América Latina. Temos que fazer um empenho por esta unidade. Como governador de São Paulo, eu construí o Memorial da América Latina. Como presidente da República, eu quero assumir um compromisso com o povo brasileiro de lutar com todo o empenho em favor da unidade latino-americana, para que nós possamos, através de um grande esforço, eliminar desta importante área do mundo, especialmente do nosso país, a pobreza, o subdesenvolvimento, a miséria. Quércia, presidente. Jovem governador do Rio Grande do Sul, a justa distribuição da propriedade Para a população brasileira prosperar, trabalhar e produzir. Alimentar as nossas crianças, dar um acompanhamento médico, assistência médica. No ar, a força do povo. Brizola é o candidato do povo trabalhador, o candidato da educação. Fernando Henrique Cardoso, o candidato dos ricos no debate da Rede Bandeirantes, perguntou a Brizola se os CIEPs não eram muito caros. Veja a resposta de Brizola. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses que, fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância.
Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites. Elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. O Brasil é Brizola, Brizola é Brasil. O Brasil é Brizola, Brizola é Brasil. A força do povo unido decidiu. Brizola, presidente do Brasil. O Brasil é Brizola. Um governante tem que governar olhando as novas gerações, como quem dirige um carro olhando para frente. Se responsabiliza, sabe fazer educação, saberia escolarizar todas as crianças? Eu respondo, eu sei. Na próxima quarta-feira, na TV Manchete, assista a mais um debate entre os presidenciáveis. É importante a sua participação para escolher o candidato mais preparado. Meus amigos, estive há poucos dias em Fortaleza para apresentar o meu programa de governo. Lá, mais da metade das crianças vive em situação de absoluta pobreza. Recife e Salvador não são diferentes. A solução para o Nordeste está na agricultura. Vamos criar eixos de desenvolvimento que tragam de volta ao campo aqueles que vivem na periferia das capitais. Esses eixos partirão do litoral para o interior, trazendo com eles o transporte, a energia e as comunicações. A terra será financiada para o homem do campo, que pagará com seu trabalho, sem se preocupar com tabelas ou taxas de juros. Receberá também assistência médica rural, resultado do meu plano para a saúde no Brasil. A energia para a agricultura será o álcool da cana-de-açúcar e o gás natural. A irrigação será o resultado da utilização dos rios e de poços artesianos, numa combinação inteligente e realista. Posso lhes assegurar que o meu projeto para a agricultura no Nordeste é sério e completo. Aqueles que sofrem hoje nas capitais poderão voltar com a esperança de trabalhar e produzir. Aqui você vê o Brasil de verdade. No programa de hoje, a verdade contra a mentira. O governo e Fernando Henrique se juntam para imitar Collor e contar mentiras contra Lula. O jornal Folha de São Paulo de ontem contou que o comitê de Fernando Henrique está espalhando pelo país uma entrevista do Gustavo Franco, diretor do Banco Central, repetindo as mentiras que Collor dizia na campanha de 89. Eles estão cada vez mais parecidos com o Collor. O único colorido que não está no palanque do Fernando Henrique é o PC Farias, porque está preso. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu hoje quero ter uma conversa com você, olhando nos seus olhos. Sempre fui chamado de radical. E eu lembro em 1985, quando o Sarney tomou posse, que disse que ia fazer reforma agrária, e que eu fui chamado de sectário porque disse que ele não ia fazer. E eu tinha certeza que ele não ia fazer porque ele estava junto com os latifundiários. Em 1990, o Collor disse que ia fazer reforma agrária. Eu disse que ele não ia fazer, outra vez fui chamado de sectário. E ele não fez, porque estava junto com os latifundiários. Eu aprendi desde pequeno um ditado que dizia o seguinte: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Esse ditado você também um dia já ouviu, ou você já falou para o seu filho, quando ele queria sair à noite e você não queria deixar. Pois bem, agora nós temos um candidato que esteve no governo e não fez o que está prometendo fazer no futuro, e que você precisa analisar se ele é capaz de fazer, medindo quem é que está com ele. Ou você acha que Fernando Henrique Cardoso faria a reforma agrária estando junto com Ronaldo Caiado? Ou você acha que ele iria ajudar os trabalhadores sem terra
estando junto com os latifundiários desse país? Ou você acha que ele iria fazer uma política de distribuição de renda, estando junto com os grandes grupos econômicos? É só olhar o palanque dele que você vai ver o palanque do Figueiredo, o palanque do Geisel, o palanque do Collor, o palanque do Sarney. São as mesmas pessoas que governam esse país há muitos e muitos anos e que só tem solução para o Brasil na véspera das eleições. Eu tenho certeza, eu vou ganhar as eleições no dia 3 de outubro, porque mentira tem perna curta e a verdade prevalecerá sobre a mentira. Lulala, é a gente junto, lulala, valeu a espera, lulala, lulala, Brasil vem pra bater, brilha a nossa estrela. O povo está nas ruas dando apoio à campanha de Lula. No comício de Recife, 50 mil pessoas, o maior de todos nesta campanha. Em Fortaleza, 40 mil pessoas. Lula, o candidato do povo, é recebido por multidões entusiasmadas por onde passa. Participe você também. Terça-feira, dia 23, em São Paulo, grande plenária com Lula, Zé Dirceu e Mercadante. No comitê da campanha, Avenida Angélica, 35, às 18 horas. Vamos mostrar a nossa força. O povo na rua ganha a eleição. Dizem que Ali Babá até que não era um mau sujeito. Estudioso, esforçado. O problema é que ele andava com os 40 ladrões. Na semana passada, o Brasil inteiro assistiu o fracasso de uma violenta e prolongada campanha articulada por determinadas elites do país com o objetivo de criar obstáculos à trajetória política de Orestes Quércia, nosso candidato à presidência da República. Poderosos órgãos da imprensa escrita difundiram ao longo do tempo notícias de irregularidades que incriminavam Quércia quando ele exerceu o governo do estado de São Paulo. Depois de repetirem dezenas, centenas de vezes as mesmas inverdades sobre Quércia, muitos podem ter sido levados à desinformação, inclusive você, que nos assiste nesse instante, como muitos brasileiros foram. Com mais do conhecimento de todos, no último dia 5, uma alta corte de justiça do país, o Superior Tribunal de Justiça, composto por 21 juízes federais, analisando um minucioso inquérito elaborado pelo Ministério Público Federal, considerou falsas as denúncias de irregularidades atribuídas ao então governador Orestes Quércia. É preciso que todos os brasileiros, em toda parte, recuperem o seu direito à informação verdadeira. É preciso devolver a cada cidadão a oportunidade de conhecer a verdade. Quércia não foi acusado.
foi insultado e ofendido em sua honra e sua reputação. Agora, seus adversários se calam quando são obrigados a admitir que mentiram e caluniaram. A decisão isenta e suprema da justiça não apenas inocentou Quércia das acusações que injustamente sofria, mas sequer admitiu que tais acusações infundadas pudessem ser objeto de apreciação judicial. Nenhum outro homem público em nosso país foi tão investigado. Assim como nenhum homem público entre nós obteve tão claro, indiscutível e definitivo pronunciamento favorável da justiça. Não basta, todavia, a justiça das leis e dos tribunais. Para o homem público é indispensável a solidariedade dos seus concidadãos. A vitória de Quércia é o triunfo da cidadania, a garantia para o homem simples das ruas de que as injustiças, a impunidade, o desamparo perante os poderosos não prevalecem quando todos resolvem lutar com determinação e coragem. Compare na televisão as propostas de Quércia com as dos demais candidatos à presidência da República e você perceberá por que Quércia foi tão ofendido e por que os donos do poder queriam calar sua voz. Hoje, domingo, às 10 horas, Milton vai à Feira Livre do bairro Ponto Chique, em Padre Miguel. Da Zona Oeste, Milton Gonçalves visita novamente a Baixada. Às 15 horas, Milton estará em Austin para, junto com o deputado Nélio Leal, caminhar pelas ruas da comunidade. Milton encerra o seu domingo em grande estilo. Às 19 horas, receberá o título de cidadão meritiense na Câmara dos Vereadores de São João de Meriti. Milton Gonçalves, o candidato que você conhece. Atores são eles. O último debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro mostrou a alta desmoralização e o baixo nível de alguns candidatos. Hoje, o Rio de Janeiro está de luto. Luto por tudo que esses homens fizeram no passado e querem continuar fazendo no futuro. Luto pela demonstração de um comportamento sujo, encharcado no ódio e na incompetência. O povo fluminense é vítima sem defesa da corrupção e dos empregos e favores distribuídos entre parentes por aqueles que já estiveram no poder. É hora de reagir contra tudo isso. Defenda-se dos corruptos e dos mentirosos. Chame o general Newton Cruz. Meus amigos, eu vou tratar de alguns fatos ocorridos no último debate pela televisão. Um dos candidatos, aquele que é ao mesmo tempo oposição e governo, ele resolveu me ofender de todas as maneiras, atribuindo-me fatos ocorridos no passado. Houve, entretanto, uma acusação que marcou muito porque ele disse que tinha provas. Ele afirmou que eu teria sido torturador e que possuía prova. Eu exigi que ele apresentasse a prova e fiz um desafio, que apresentasse esta prova no máximo em 10 dias. Se não apresentasse, ele renunciaria. Se a prova aparecesse, renunciaria eu. Faltam 7 dias para ele renunciar, se ele tiver hombridade. Quando eu saí da televisão, na rua, havia um bando de marginais, supostamente militantes partidários, que lá estavam pagos a peso de ouro. Também eles me ofenderam de todas as formas, fascista, torturador, etc. Até que alguns, na minha cara, ofenderam a minha mãe, que já é falecida. Reagi em legítima defesa da honra, como qualquer um de vocês faria. Fui ao encontro dos agressores. Eles fugiram com as suas bandeiras enroladas. Meus amigos, esse é o clima que nós estamos enfrentando. Se quiserem votar num Mauricinho, se quiserem votar num decadente ou num garotinho, façam a sua escolha. Se quiserem um homem sério, também tem uma escolha à disposição de vocês. Agora, se a escolha for dos primeiros, não venham mais tarde chorar em cima do leite derramado. Até o próximo programa. No Rio, Collor é PRN, PRN é Collor. Povo fluminense, todas as obras realizadas na orla marítima no embelezamento da cidade e da linha vermelha
só puderam ser realizadas com a remessa de verbas federais enviadas pelo governo do PRN e pelo governo do presidente Collor. Seguindo a mesma linha do governo do PRN, do presidente Collor, somos contra o sistema político cartorial, o corporativismo, o Estado empresário, a especulação financeira, os monopólios públicos e privados, o Estado ineficiente, injusto e oneroso para o contribuinte. Vale lembrar Thomas Jefferson, o Estado existe para servir ao povo e não o povo ao Estado. Não esqueça, Mauro César é o governador do Rio, é o último nome na cédula. Cidadão fluminense, o nosso governo, o governo do PRN, tem a educação como compromisso fundamental para com o povo do Rio de Janeiro. Quando pregamos que a educação é a prioridade número 1 do nosso futuro governo, é porque nós temos a consciência de que um povo sem educação é um povo condenado à ignorância e à pobreza. E isso, meus amigos, nós do PRN não queremos para o povo do Rio de Janeiro. Mauro César, o governador do Rio. Mauro César, o seu governador. No Rio, Collor é PRN, PRN é Collor. Povo fluminense, sou Paulo Santoro, candidato do PRONA ao governo do Estado. Hoje é domingo, dia de estarmos reunidos com a família. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos o apoio, as sugestões, as adesões, o incentivo e o carinho que temos recebido. Tudo isso nos faz ter a certeza que a nossa mensagem está alcançando o coração do povo fluminense, pois ela representa a verdade, a honestidade de propósitos e a vontade férrea de fazer do nosso Estado o mais forte da federação, o mais acolhedor e o mais desenvolvido. Quero lembrar-lhes de que os nossos candidatos a deputado federal e deputado estadual representam cada um segmento da sociedade, na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, na informática, na construção civil, na agricultura, no esporte e lazer, na cultura e todos os demais segmentos. Vote PRONA, Paulo Santoro, o primeiro da cédula. Hoje vou falar da proposta para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. A cidade popular, uma proposta revolucionária para o nosso Estado. A cidade popular é o carro-chefe do meu programa de interiorização para o Estado do Rio de Janeiro. No meu governo, serão escolhidas 14 áreas no interior do Estado que serão super desenvolvidas. Nessas áreas, vou promover um plano de isenção de impostos e doação de terrenos para empreendimentos que vão gerar um total de mais de 50 mil empregos diretos. Vou desenvolver o polo têxtil na região de Friburgo. Vou implantar um polo industrial em Itaguaí. E muito mais. Cada região vai desenvolver sua própria vocação. E o Estado vai crescer como um todo, desafogando a capital. No próximo programa, apresentarei meu projeto de construções de casas para as cidades populares. Vote no Novo, vote para mudar, vote Ronald Ázaro, número 201. Governar para mudar, para governar, governar. O debate na TV entre os candidatos ao governo do Rio foi um espetáculo revelador. Veja agora o quem é quem. De Garotinho para Marcelo. Seu filho aplicou dinheiro público em corretoras envolvidas na lavagem de dinheiro do narcotráfico. De Marcelo para Garotinho. Tem uma perícia feita pela Justiça acusando sua administração de desvio de verbas, superfaturamento de obras e notas frias. Garotinho respondeu: o povo descobriu que você e sua quadrilha assaltaram o Rio. E Marcelo deu troco. Seu irmão, sua priminha, o marido dela, sua irmãzinha, todos nomeados para cargos no governo por você no maior nepotismo. O general Newton Cruz também não ficou de fora. Foi acusado por quase todos os adversários de defender a ditadura e a repressão. E bem ao seu estilo, disse a Garotinho: você é idiota e bobo.
Enquanto os candidatos se ofendiam, Bittar simplesmente dizia: nesse bate-boca aqui realizado, eu estou absolutamente convencido que ambos têm razão. Porque é um tipo de prática, é um tipo de trabalho político que a população do Estado do Rio de Janeiro está rejeitando nesse momento. A população deseja mudanças profundas, deseja um governo que tenha espírito democrático e que governe com o povo do Rio de Janeiro. Meus amigos, minhas amigas, vocês viram essas cenas deploráveis. Homens públicos que pretendem governar o Estado do Rio de Janeiro se atacando uns aos outros. Políticos em plena baixaria. Isso nos envergonha a todos. Não é com ataques pessoais que nós vamos encontrar solução para os nossos problemas, mas sim com propostas muito claras de programa de governo que nos permitam sair desta crise. Nós vamos mudar isso. O Estado do Rio de Janeiro merece ser feliz. Lula e Bittar na Rocinha, uma das maiores comunidades do Rio, recebeu com festa os candidatos à Frente Brasil Popular. Lula, Bittar, Benedita e Saturnino sentiram com o povo que a hora da virada já começou. Lula presidente, Bittar governador. Você se lembra? Quando saiu a última pesquisa do Ibope, apontando o Garotinho como o candidato que mais cresce para ser o governador do Rio, eu avisei. Vai começar a baixaria. Dito e feito. Vejam quanta maldade nessa manchete publicada por um jornal do Rio. Marcelo exibe prova que Garotinho mentiu. Na verdade, esse documento que ele mostra no jornal, dizendo que é prova, é um documento que eu mesmo entreguei à imprensa e que diz exatamente o seguinte, que as contas dos anos de 89 e 90 do governo Garotinho já foram aprovadas e que dos anos de 91 e 92 ainda não foram analisadas porque o Tribunal de Contas não dispõe de funcionários. Está escrito lá, assinado pelo próprio presidente do tribunal, o conselheiro Humberto Braga. E isso eles não disseram. Sabem por quê? Porque tudo foi uma farsa para enganar você. Eu sei que a minha candidatura contraria muitos interesses. Aliás, interesses poderosos. Sei que igual a esta mentira, muitas outras virão por aí. Mas é bobagem pensar que se pode enganar o povo por todo o tempo. A verdade, ela pode custar, mas um dia ela sempre aparece. Você também deve participar da nossa campanha, conhecendo o meu plano de governo, minhas propostas e dando a sua sugestão. Telefone para mim. O nosso telefone é 021-542-7676. A sua força é muito importante. Ela é a força do povo. Fale com o Garotinho. Alguns programas atrás, falando sobre a minha família, eu falei dos meus 7 filhos. E muita gente ficou admirada. Por isso eu aproveito esse domingo para apresentar a vocês aquelas pessoas que me dão muito amor e muita força. Minha grande companheira Rosinha, meus filhos Aparecido e Juninho, Clarissa e Vladimir, Amanda e Anthony. E a minha filha mais nova, a Clara. No ar, o show do Garotinho. Um show de farsa, de mentiras. Foi no debate entre os candidatos ao governo do Estado na rede CNT. O candidato do PDT, o candidato de Brizola, viu Marcelo exibir um laudo da Justiça sobre uma série de irregularidades cometidas na época em que Garotinho foi prefeito de Campos. Marcelo perguntou como ele conseguiria provar suas contas diante de todas essas irregularidades. Sem resposta, Antony Mateus armou uma grande encenação. Eu queria primeiro, Cristina, te entregar aqui para você passar às mãos do candidato do PSDB as minhas contas aprovadas, assinadas pelo doutor Humberto Braga, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas. Os jornais mostraram que o resultado da encenação do candidato do PDT, o candidato de Brizola, foi um verdadeiro desastre. Vejam esta manchete do Globo. Marcelo exibe prova de que Garotinho mentiu. O jornal reproduz o documento que ele apresentou. É este ofício do Tribunal de Contas que mostra, na verdade, que as contas do ex-prefeito de Campos em 1991 e 92 continuam em exame.
ou seja, não estão aprovadas. O mais grave é que ao armar essa farsa, Garotinho cometeu crime eleitoral. O artigo 57 do Código Eleitoral diz: constitui crime eleitoral divulgar fato que sabe inverídico, distorcer ou manipular informações relativas a partido, coligação ou candidato, com o objetivo de influir na vontade do eleitor. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. A pena é agravada quando o crime é cometido, como nesse caso, pela imprensa, rádio ou televisão. Este foi mais um show do Garotinho, o candidato de Brizola. A agenda de 4.000 obras realizadas por Marcelo no Rio não foi feita dentro dos gabinetes. Foi feita nas ruas. Marcelo governou em 120 prefeituras itinerantes, consultando o povo sobre suas prioridades, ouvindo suas reclamações, para depois drenar, pavimentar, construir, urbanizar e iluminar. Nosso estado precisa de um governador assim. Marcelo, esse fez. Esse faz. Participe do governo Marcelo. Faça críticas, dê sugestões. Conheça as metas que vão dar vida nova ao nosso estado. Ligue Alô Marcelo 553-4451. 553-4451. No debate entre os candidatos, um momento muito especial. Marcelo fala das razões que tem para acreditar que nosso estado pode retomar seu desenvolvimento, seu orgulho, sua alegria de viver. As razões que tem foi porque eu já experimentei o momento dramático da falência da cidade do Rio de Janeiro, que eu reverti, deixando o governo em 1992 com aquela apoteose que foi a Rio 92. O momento em que o astral de nossa cidade foi devolvido, aquela luminosidade que é a característica da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sou realmente um pessimista em razão dessas minhas experiências. Acho que o nosso estado, por suas vocações, por suas tradições históricas, uma vez devolvida às suas realidades, por certo fará o papel de grandeza que lhe está reservado. Eu, como governador desse estado, terei sim a coragem de enfrentar essas vicissitudes, como fez quando assumi a prefeitura do Rio de Janeiro e deixei com êxito o respeito nacional e internacional. O Rio tá doente, sabe que só cura. Se for Marcelo que salvou a prefeitura, pro nosso estado sair desse horror. Só com Marcelo Alencar, governador. Marcelo Alencar, Marcelo Alencar. O Rio conta com você pra se salvar. O estado quer você que sabe administrar. O Rio quer Marcelo Alencar. Vote por um estado do Rio cada vez mais unido. Vote Marcelo, o governador. Paulo Hatz, por que uma lei de descriminalização da maconha? Porque jovens, trabalhadores, cidadãos comuns não podem ser tratados da maneira que são tratados quando fazem uso de uma droga que não tem malefício nenhum, como a maconha. São presos, quando presos condenados, muitas vezes achacados por maus policiais. Temos que terminar com isso de uma vez por todas. Temos que encarar isso com naturalidade. Liguem para mim. Vamos discutir isso juntos. O telefone de Paulo Hatz é 240-6154. Ligue e dê sua opinião. Os gaceteiros que acabaram com a revisão. O Globo, 30 de abril de 94. A lista dos faltosos na reta final da revisão constitucional, que impediram a conclusão dos trabalhos de mudança na Constituição, é muito maior do que aquela dos parlamentares que compareceram a todas as sessões. Encabeça a lista a deputada Benedita da Silva. Entre os senadores faltosos encontramos ainda o nome do senador Nelson Carneiro. A não aparição de José Coragrossa a meu lado? O Rio de Janeiro seria um candidato potencial a receber investimentos da indústria automobilística por sua posição
geográfica privilegiada. Uma montadora de automóveis em nosso estado estaria muito próxima dos seus maiores fornecedores de autopeças, de chapas de aço e de pneus. E sem as dificuldades de pessoal e os problemas sindicais que enfrenta no ABC Paulista, o Globo. Pergunto para vocês, por que não temos uma grande montadora em nosso estado? Como seu senador-gerente, prometo brigar por esses empregos que estamos perdendo. Quando desmoralizam as Forças Armadas como se elas fossem guarda pretoriana de interesses espúrios, estão mentindo e traindo a nossa pátria, porque as Forças Armadas são a expressão física do instinto de sobrevivência das nacionalidades que se dão ao respeito e querem ser respeitadas. Esta é uma das mentiras que são proclamadas em nome do espírito democrático, entretanto deturpado, mal compreendido e utilizado de maneira criminosa e irresponsável. E nós estamos aqui com a coragem suficiente para denunciá-lo. No Rio, Collor é PRN e PRN é Collor. Castelo Branco, economista com pós-graduação em análise econômica, candidato ao Senado pelo PRN número 361. Caro eleitor, inicialmente gostaria de conversar com você de eleitor para eleitor. Será que este é o modelo político que queremos para o nosso estado e para o país? Certamente que não. O esvaziamento econômico por que passou o nosso estado nos últimos 10 anos foi fruto da omissão dos políticos profissionais que aí estão. Nos próximos programas, apresentaremos soluções para os problemas do nosso estado do Rio de Janeiro. A força e o poder do voto estão com você. Pense no Rio antes de votar, pela renovação política. Viva o Rio! No Rio, Collor é PRN e PRN é Collor. Meu nome é Vanderlei Assis, professor e médico e candidato ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Minha candidatura está ligada à do Dr. Enéas, o nosso próximo presidente. O Brasil gasta muito mal em educação e muitas vezes sem saber como. Projeções divulgadas no meio de comunicação mostram que o investimento em educação, levando em conta o PIB per capita, não é menor no Brasil do que em países como os tigres asiáticos, Coreia e Taiwan. No entanto, na Coreia, 95% dos estudantes completam o 2º grau. No Brasil, nem 40% chegam à 5ª série do 1º grau. Com relação ao aproveitamento de recursos dirigidos, é pior a situação. Menos da metade da despesa com 1º grau chega à sala de aula. Cerca de 1/3 dos recursos para a educação desaparece nas instâncias burocráticas das administrações de ensino. Portanto, dinheiro existe. O professor pode ser bem pago, escolas podem ser construídas. A verdade é que o descaso é grande. Falta determinação dos nossos homens públicos para resolver o problema. Com o Prona no poder, o panorama será outro. Muito obrigado. Mais uma vez, dirijo-me ao povo do Rio de Janeiro para falar de 3 problemas graves que vêm afligindo o nosso estado: saúde, educação e segurança. Antes de criticar, é preciso refletir e verificar por que a Polícia Civil e Militar não vem protegendo bem a sociedade. O médico não vem dispensando um tratamento adequado ao paciente e a professora não está transmitindo satisfatoriamente conhecimentos aos seus alunos. Das perguntas, tem 2 variáveis como resposta: salários aviltantes e falta de uma política governamental de valorização para esses profissionais. Como podemos exigir que um policial nos dê proteção, um médico atenda bem o doente e a professora ensine adequadamente aos nossos filhos, se ganham salários miseráveis, tendo de acumular, muitas vezes, 3 ou 4 empregos para sobreviver? A impressão que tenho é que sempre houve e há um descaso deliberado por parte das autoridades do nosso estado em relação a estes setores. Por isso, quero ir para o Senado para mudar este quadro caótico. Dê um voto de confiança. Eliane Cunha, 442, Partido Republicano Progressista. Uma nova geração de políticos. Combater o racismo não é tarefa só de negro.
é responsabilidade de todos nós. O Brasil é um país de negro, de branco e índio. Temos orgulho da nossa raça. É preciso que o Brasil seja diferente. No Senado, darei continuidade à luta contra a discriminação racial. Com Lula na presidência, Bittar no governo do Estado, negro vai ser respeitado e terá a participação garantida. Bota fé. O Viva Rio, esse movimento de combate à criminalidade, é um exemplo a ser seguido e multiplicado. O cidadão presente, o cidadão sugerindo, cobrando, participando. Eu acredito que agora sim esse problema começa a ser enfrentado seriamente, para ser resolvido no governo do Bittar. Agora, é claro que isso tem muito a ver com a imoralidade do modelo econômico que nós temos que mudar. Eu quero ser o senador do novo modelo, o senador do emprego e do salário. Dois candidatos ao Senado escreveram o seu nome na história do Brasil como legisladores. Um fez a lei do divórcio, a lei da separação. O outro sou eu. Chegando ao Senado, já fiz a lei da igualdade, racismo é crime, a lei da fraterna convivência entre diferentes grupos sociais e raciais que formam o povo brasileiro. E os outros, o que fizeram? Eu já fui deputado 3 vezes, secretário de Estado 2 vezes e prefeito de Niterói, onde terminei o mandato com 93% de aprovação popular. Nunca decepcionei aqueles que me deram o seu voto. Ser senador para mim agora é poder trabalhar pelo Rio de Janeiro, aproveitando a experiência acumulada, mesmo sendo o candidato mais jovem. Entre todos os candidatos ao Senado, Jorge Roberto Silveira é o mais jovem e o mais experiente. Nos próximos programas, vou mostrar o que já fiz. Não são promessas, são realizações concretas em benefício da nossa população. Sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. Arthur da Távola, o senador. Declaração de Fernando Henrique Cardoso. Arthur da Távola será líder do meu governo no Senado. Diz a coluna do Suano Jornal O Globo. Fernando Henrique pretende mergulhar de cabeça na campanha de Távola. Ajude Fernando Henrique a governar o país. Ajude Marcelo a governar o Rio. Com Fernando Henrique na presidência, Marcelo no governo do Estado e Arthur da Távola no Senado, o Rio vai estar sempre em primeiro lugar. É por isso que você deve votar assim. Arthur da Távola, o senador. Nelson Carneiro, senador. Um filho sem pai, ilegítimo, não podia ser reconhecido. Vítima do preconceito, como se ele próprio tivesse cometido um crime, o adultério ou incesto. A lei do senador Nelson Carneiro acabou com a injustiça. Hoje, nenhuma criança pode ficar sem o registro do nome do pai e da mãe. Felizmente, todas as discriminações acabaram. Hoje, todo filho tem direito a um nome e a um destino. Vote em 2 senadores. Um voto para Nelson Carneiro, senador da felicidade. O Fantástico está de volta e essas são as principais atrações a partir de agora. Um show de gols. Os artilheiros estão balançando a rede nos gols do Fantástico. Um elefante enlouquecido mata um domador, derruba a porta de um circo e corre para a rua. 2 repórteres se disfarçam de mendigos para viver durante uma semana a batalha pela sobrevivência no meio da rua. A justiça enfrenta um desafio. O que fazer com o menino que cometeu um crime de morte aos 13 anos de idade? Um bombeiro sai do quartel para se tornar super-herói nas horas de folga em Brasília. Um tesouro é descoberto em São Paulo. As únicas imagens em movimento do gênio Noel Rosa, um clipe gravado na década de 20. Uma pequena e pacata cidade do interior de São Paulo perdeu a tranquilidade depois de uma tragédia que chocou a população inteira. Um bebê de 1 ano e a avó foram assassinados dentro de casa. Foi o primeiro crime na cidade em mais de 50 anos. Missa no domingo de manhã é programa obrigatório em Águas de São Pedro.
Com a calma de sempre, os fiéis vão chegando. Mas hoje, eles ouviram um sermão em tom de desabafo. Os animais têm gesto de caridade, de compaixão. E os homens, pior que feras. Fato repugnante, irmãos. A indignação do padre é compartilhada pelos 2.000 moradores da cidade, que não vão esquecer tão cedo o que aconteceu quarta-feira nesta casa. Foram 5 disparos a queima-roupa. Fátima Rinaldi Dante é atingida nas costas e morre. A netinha dela, de 1 ano, Maria Virgínia, é morta com um tiro na cabeça. O assassino desaparece sem deixar pistas. Nós acreditamos, pelas circunstâncias que ele se deu, trata-se de um crime passional, tendo em vista que nada foi furtado dentro da residência. A crueldade do crime chocou as pessoas. O comércio fechou as portas e a cidade toda foi acompanhar o velório, num clima de revolta jamais visto por aqui. Crimes como esse, a polícia está acostumada a investigar, mas não a polícia daqui. A própria delegacia da cidade é um caso à parte. Vejam só a cadeia. Esta cela, vazia, limpinha, foi desativada há muito tempo. E aqui ao lado, a outra cela, também desativada, foi transformada num depósito de material de limpeza. E não é para menos. Desde que a cidade foi fundada, há 54 anos, não se tem notícia de alguém que tenha sido preso por assaltar, muito menos por matar. O menor município do Brasil é também o que tem o menor índice de criminalidade. Por isso, a violência do crime deixou um rastro de medo e mudou o comportamento dos moradores. Eu saio de casa de olho, fecho a casa o máximo possível. Eu entro no meu quarto, quando meu marido sai para trabalhar, eu tranco o quarto. Fico trancada, eu morro, não, sem brincadeira, eu morro de medo. Eu tô com medo agora. O que a senhora está fazendo? Está se escondendo? Morrendo de medo. Não de vocês, eu tô morrendo de medo que possa acontecer alguma coisa, né? Apesar deste clima, a polícia garante que Águas de São Pedro está longe da violência dos grandes centros. Agora, tudo o que os moradores desejam é que a cidade continue sendo conhecida apenas pelo que oferecem suas águas sulfurosas: saúde e vida. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve 29 gols. A bola balançou as redes nos 12 jogos disputados no fim de semana. Nenhum 0-0. Vamos ver como foi com Fernando Vanucci. Pelo grupo A, Criciúma e Flamengo. No segundo tempo, Betinho cobra falta com categoria 1-0 Criciúma. O Flamengo chega ao empate com Sávio também cobrando falta. Tá aí, Sávio, final. Criciúma 1, Flamengo 1. Hoje em Bragança Paulista, Bragantino e Sport